Na parte da manhã, eu tive um tempo aqui na palavra que eu falei sobre Deus luta por mim. A bênção de Deus está perto de mim. Deus não me abandona. Deus não me deixa. Mesmo que eu esteja passando por um pior momento da minha vida. E eu falei sobre Elias, que Elias é uma história incrível, porque Elias era o cara que profetizou 3 anos de seca e teve 3 anos de seca. Depois ele profetiza para sair fogo do céu, e fogo do céu acontece, queima tudo. E de repente é o cara que foge com medo de Jezabel. E ele fala, tive medo. E aí começa uma nova jornada. Ele vai até Horebe, e quando ele chega em Horebe, Deus trata com a vida dele. E o mais interessante é que Deus trata para a vida dele, e Deus não ficou dando balinha, bombom, chocolate para ele, não. Falou, volta e vai servir. Volta que eu tenho um propósito para você. O que salvou a vida de Elias foi o propósito. O que salvou a vida de Elias foi o propósito. Volta que eu tenho coisa para você fazer lá. E ele voltou. E sabe o que aconteceu? Uma unção dobrada. Milagres aconteceram na vida dele. Elias se tornou um homem. Elias não se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento, porque ele fez antes do Monte Horebe, mas o que ele fez depois do Monte Horebe. Quando Deus pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aqui, rapaz? Na verdade, Deus estava perguntando, quem é você? Quem é você? Então, a partir desse momento que Elias descobre quem ele era, ele vai e volta, e a vida dele é transformada, sinais, milagres e prodígios acontecem. Eu quero falar aqui sobre inimigos que se levantam contra nós quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está quieto no seu canto, né? Você coloca um sonho no teu coração, coloca alguma coisa no teu coração, quando você se levanta, imediatamente os inimigos se levantam contra você. É impressionante. Você fala assim, eu vou fazer tal coisa, o inimigo se levanta. Eu vou fazer o inimigo se levanta. Aqui nós vamos estudar Neemias. Neemias se propôs no seu coração de restaurar os muros de Jerusalém. E aí, tudo se levanta contra Neemias. Então, a minha preocupação é o seguinte, venha para esse momento que nós estamos de jejum e oração. Nós estamos jejuando até o dia 4 de dezembro, daqui a uma semana, daqui a uma semana, e nós estamos no Zoom, todo dia, 22 horas, de segunda a sexta, 22 horas nós estamos no Zoom, orando. Tem reunião de oração 6 horas da manhã, alguns aí estão fazendo 6 horas da manhã porque é melhor, mais fácil. O que nós queremos assim, vem para esse mover de Deus, não fica de fora. Onde é que você está? Onde você está gastando o seu tempo? Porque muitas vezes nós estamos gastando energia, enquanto que nós deveríamos estar ganhando energia, motivação, força, direção. Então, quando eu olho a vida de Elias, que foi alto pra caramba, conquistou, foi o arraso, e de repente ele vai lá para baixo, e se torna uma pessoa triste, deprimida, arrasada, que ele chega e fala assim, debaixo de um pé de zimbra, ele fala para Deus, Deus, eu quero morrer, porque não sou melhor do que meus pais. Tem muita gente que passa a vida inteira brigando com essa coisa, não posso ser melhor do que meus pais, não posso ser melhor do que meus pais. Passa a vida inteira. Deus tem melhor para você. Nós temos vários inimigos. O primeiro inimigo que nós temos é aquele que veio para roubar, matar e destruir. É nosso inimigo, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Seus anjos se levantam contra nós. Colocam armadilhas contra a nossa vida. O tempo todo tentando nos derrubar. Roubar, matar e destruir. Outros inimigos que nós temos somos nós mesmos. São nós mesmos. Nós muitas vezes nos derrotamos. Nós muitas vezes damos força, entendimento para palavras interiores que rasgam, que são
feridas que deixam que nós perdemos força, energia, sangue. Nós perdemos sangue, energia. Por quê? Porque ficamos brigando com palavras dentro de nós, murmuração dentro de nós, queixa dentro de nós. O tempo todo, isso faz com que nós sejamos roubados. A história de Neemias é uma história muito interessante. Por quê? Porque Neemias era um judeu, mas Neemias não conhecia Jerusalém. Por quê? Porque quando Nabucodonosor pegou, destruiu Israel, destruiu o templo, profanou o templo e levou o povo para longe, ele profanou o templo, roubou tudo que tinha dentro do templo, ele levou as maiores cabeças, os melhores sacerdotes, ele destruiu a civilização judaica ali naquele lugar e levou para a Babilônia. E aí, então, o que acontece? Nós temos aqui uma situação em que eles se tornam prisioneiros, se tornam... levam para a Pérsia. E ali eles se tornam prisioneiros e Neemias é filho de judeus que foram para o exílio. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem era Neemias? Neemias não era nada mais, nada menos do que um dos conselheiros do rei. Ele era copeiro do rei. Ele era o braço direito do rei. O rei, vamos dizer assim, tinha um carinho especial para ele, um carinho muito grande por ele. Ele era o queridinho do rei. Ele servia o rei. Né? Interessante, deixa eu falar uma coisa para você. O judeu, se você ler a história, você vai descobrir que o judeu ocupou cargos importantes em muitas nações em tempos diferentes. Cargos importantes. Por exemplo, ele era um funcionário público. Ele era ministro da Casa Civil de Artaxerxes. Ele era um conselheiro, era um cara próximo. Era uma pessoa que servia o rei. Era uma pessoa de muita confiança. O rei confiava nele muito, 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 muito. E isso mostra que o judeu, ele tinha sabedoria, ele tem sabedoria para ocupar os melhores lugares. José, por exemplo, se tornou governador do Egito. José era prisioneiro, perdeu tudo que tinha. Neemias era um judeu, filho de judeus exilados, não tinha força nenhuma, não era nenhum persa, não era nenhuma pessoa importante, mas se torna uma pessoa que ocupa um lugar de destaque. Por quê? Sabedoria. Fecha aspas. Então aqui nós temos uma história muito interessante, que é uma história que demonstra um homem de Deus que, quando recebe seu irmão, que morava em Jerusalém, ele foi até onde ele estava e e ele pergunta: como é que está Jerusalém? Como é que o irmão diz assim: está péssimo. Nós estamos sem muros. Os ladrões entram, aprontam, fazem tudo o que querem. Os animais entram, destroem tudo o que querem. Nós não temos muros de proteção. E aí acontece uma coisa interessante. Neemias chora. Ele chora. Ele fala: pô, meu Deus. E aí ele se arrepende diante de Deus. Deus, eu tinha que estar fazendo a sua vontade. Pai, se arrepende. E aí brotou no coração dele uma coisa chamada propósito. Eu nasci com um propósito. Qual é o teu propósito, Neemias? Restaurar os muros de Jerusalém. E aí ele começa uma coisa assim, um desafio muito grande. Por quê? Porque o rei precisava dele. Era um homem de confiança. Ele não podia abrir mão dele. O Artaxerxes, esse é nome, hein? Artaxerxes I. Ainda mais carioca falando Artaxerxes. Fica mais feio ainda. Artaxerxes. Eu quero passar um tempo lá em Jerusalém, abrir um resort lá. Não vai. Não vai, preciso de você aqui. Então era quase que impossível. Quase que impossível. E ele consegue isso. Um dia, e conseguiu, na minha maneira de ver, uma coisa até perigosa. Ele olha para o Artaxerxes, o rei olha para Neemias e vê Neemias triste, um cara de quem estava chorando. Isso podia significar até uma possível traição. O que está acontecendo? Mas então ele fala:
aonde meus antepassados estão enterrados. Não existe muro, não existe proteção. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me permita que eu vá lá reconstruir esses muros. Aí a pergunta do rei e da rainha: quanto tempo você vai ficar lá? Ele falou: vou ficar tanto tempo. Tá bom, você pode ir. E aí acontece uma coisa interessante. O rei permite, ele fala assim: o senhor me dá umas cartas para eu passar por para as florestas reais e poder derrubar madeira para que eu possa, como é que se diz? Reconstruir os muros? Pode, tudo que você quiser. Você leva um pelotão, leva gente, leva dinheiro, leva não sei o quê, leva, vai. Olha só, começou o milagre, começou aí. Começou o milagre aí. Então, Neemias, ele faz assim, se você estudar o livro de Neemias, é um livro que fala sobre liderança. Ele vai, a primeira coisa que ele faz, ele toma conta, ele toma consciência de todos os problemas que estavam naqueles muros. E aí começa a reconstrução. Mas eu quero ler Neemias 4 em diante. Que é isso que nos interessa. Por quê? Porque aqui vai falar de inimigos. Os inimigos se levantaram contra aquilo que você estava projetando fazer. Eu falei, nossos inimigos, o inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. E temos inimigos dentro de nós, que traz desânimo, que traz medo, que traz covardia, que traz distração. O tempo todo você fica distraído e você perde o foco, perde o elemento mais importante, que é a sua vida. Isso tudo acontece porque muitas vezes nós permitimos ansiedade, preguiça, distração, mentira, pecado. Só que agora no capítulo do número 4, nós vamos entender melhor esses inimigos que se levantam contra a gente. Hoje de manhã eu falei de um homem que venceu, porque foi até onde Deus estava. 40 dias e 40 noites ele caminhou. Hoje à noite eu vou falar dos inimigos que se levantam contra você, quando você decide ouvir e obedecer a Deus. Elias ouviu e obedeceu a Deus, quando o anjo falou assim: vem que eu preciso de você, come, não é que é? Levante e come. Você vai andar 40 dias e 40 noites. Ele ouviu e obedeceu. Andou 40 dias e 40 noites para encontrar com Deus no Monte Horebe. Mas quando você se levanta e diz: eu vou obedecer a Deus, os inimigos se levantam contra você. E nós queremos falar sobre esses inimigos aqui agora. Amém? Primeira coisa que você vê nesse texto, acontece uma crise. Os muros estão despedaçados. Quais são os muros da tua vida? Quais são os muros despedaçados, quebrados, queimados, arrasados da tua vida? Sexualidade, casamento, autoestima. Nós estamos vivendo hoje uma geração com uma autoestima muito baixa. Qualquer comentário arrasa, qualquer feedback arrasa. Às vezes é autoestima. As pessoas precisam buscar aceitação o tempo todo, porque se não tem essa aceitação, elas ficam arrasadas. Muitas vezes é autoestima, pensamentos impuros, profissão. Quais são os muros derrubados da tua vida? Porque onde tem muro derrubado, não tem proteção. Por isso o choro, por isso a dor de Neemias. A dor de Neemias fala: enquanto não levantar os muros de Jerusalém, Jerusalém vai sofrer, Jerusalém vai ser roubado, Jerusalém vai ser enfraquecido. Precisamos levantar os muros. Mas quando você fica certo de uma coisa, querido, quando você se levanta para fazer alguma coisa, o mundo espiritual e o mundo interno nosso, muitas vezes, nos sabota. A primeira coisa que eu aprendi é, a primeira arma que eu tenho é resistir até o fim. Neemias chegou, os muros estavam todos destruídos. Ele olhou, monte de pedra. Eles tocaram fogo e depois derrubaram os muros para que Jerusalém não se levantasse. Eles tiraram o povo dali e derrubaram os muros. Bom, agora isso aqui nunca mais vai se levantar. Então, a partir desse momento, eles começam a se levantar. Neemias começa a levantar os muros.
E quando ele fala em levantar os muros, ameaças se levantam contra ele. Neemias 4:1, coloca aí. Tendo Sambalate ouvido, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? A partir do momento que Neemias começa a reconstrução, os inimigos ao redor aparecem. Pessoas aparecem para desanimar. Não, isso aqui não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Ah, eu estou pensando, não vai dar certo, não, está difícil. Está difícil. Aí você fala, estou pensando em abrir uma lojinha. Você não sabe o que está acontecendo lá na China. O que tem a ver a China? Não interessa. Sabe, é uma coisa assim automática. Quando você se levanta para fazer algo, eu vou fazer uma prova, é muito difícil. É complicado. É 30-1, sabia? Então, sabe, tudo é complicado. Você precisa resistir até o fim. Quando eles começaram a mexer com as pedras, aqueles caras que não estavam fazendo nada ao redor em Samaria, começaram a murmurar e a se levantar contra. Ameaças. Deixa eu falar uma coisa para você, não se esqueça, existem ameaças externas e ameaças internas. Dentro de nós tem alguém que muitas vezes vai desanimar, desistir, e vai nos importunar. Eu entendo que vocês estão agora ligados comigo na palavra, mas quando vocês saírem, quando vocês desligarem a televisão, sair daqui, aí vocês vão começar a escutar, mas essa semana vai ser difícil, hein? Mas a semana tem que ir aquele problema, hein? Mas a semana vai... É sempre assim. Eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que nós vamos vencer essas ameaças externas e internas também, em nome de Jesus. Aleluia! Tenha uma certeza, grandes milagres, antes de grandes milagres, aparecem grandes ameaças. Antes de ter um grande milagre na nossa frente, então vai aparecer uma grande ameaça. Antes de grandes milagres, grandes ameaças vão aparecer. Mas você se lembre de uma coisa, aquele que morreu na cruz faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Você resista às oposições. Você não é o que dizem que você é o que Deus diz que você é. Você não é o que dizem que você é. Você não é o que dizem que você é o que Deus diz que você é. Por isso que é importante você ser um apaixonado pela palavra. Hoje, pela manhã, nós falamos sobre pão quente, pão quente na brasa, fala de palavra revelada. Você precisa de pão quente para se alimentar, para se fortalecer. E aqui, quando você está no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de desafio, as palavras... É importante que você se lembre das palavras, você se lembre das promessas de Deus, né? Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você é o que a Bíblia diz que você é. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Um homem pregou uma vez, chamado Miles Monroe. Eu estava em Brasília e ele pregou uma palavra. E aquela palavra mudou minha vida. Quando ele disse o seguinte: quando o anjo visitou Maria e disse que ela seria mãe do Salvador, do Messias, e Maria diz assim, que seja feita em mim conforme a tua vontade. Ou seja, a criança vai nascer daqui a 9 meses. Naquele momento, quando ela disse, seja feita em mim. Eu vou pregar um dia desse, eu vou pregar sobre isso. Não vou falar muito não, senão dá spoiler. Vou pregar sobre isso. Porque o que aquela menina fez foi sobrenatural. Sobrenatural.
O cara chega para ela e fala assim, você vai ser mãe. Impossível, não tenho marido. Não, eu tenho o Espírito Santo. Então seja feito em mim conforme a tua vontade. Naquele momento, os camelos se levantaram para trazer ouro, incenso e mirra. O sustento que eles precisavam. Então, quando você diz para Deus, Deus, eu vou fazer. Deus, eu estou nesse projeto que o Senhor chamou. Deus, eu estou nessa caminhada com o Senhor. Imediatamente, quando você tem uma visão do que Deus quer fazer na sua vida, os recursos vêm, os recursos aparecem. Mas para isso você tem que dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Seja feito em mim conforme a tua vontade. Fala assim, os camelos se levantaram. Por quê? Porque os magos moravam muito longe. Os magos souberam a respeito do Messias, porque quando os persas invadiram Jerusalém, quantidade imensa de famílias se espalharam por todo o Oriente Médio, e falavam do Messias, Por isso que quando aquela estrela começou a balançar assim, balançar, os magos falaram, caramba, é o Messias. Olha só, uma coisa ligada com a outra. E aí, meu irmão? Então, resistir até o fim. Os camelos se levantaram, eles vão trazer os recursos que a gente precisa. Os camelos se levantaram, ele vai trazer o recurso que nós precisamos. Os camelos se levantaram, ele vai trazer todos os recursos que nós precisamos. Na hora certa, na hora que eles estavam lá, na hora que nasceu a criança, eles estavam lá. Vieram meses caminhando, se preparando a tropa, preparando homens, preparando cavalaria, preparando camelo, preparando dinheiro, preparando recursos. Meses atrás, chegaram nessa hora certa, no momento certo, para trazer o que José e Maria precisavam para fugirem para o Egito. Ouro, incenso e mirra. Então, meu querido, resista até o fim. Segunda arma que nós temos contra os inimigos que se levantam contra nós. Segunda arma que nós temos, orar sem cessar. Orar sem cessar. Nós estamos no meio do jejum. A nossa palavra, a palavra que Deus deu para nós é que esse ano ainda Deus derramaria uma bênção sem medida sobre nós. Aquilo que não abriu, aquilo que não apareceu, aquilo, vai acontecer esse ano ainda. Quer você queira, quer não. Se você não quiser, não tem problema. Eu falo sempre para Deus, Deus, se o cara não quiser a bênção, derrama sobre mim, Senhor. Ele não quer, não está buscando, então derrama sobre mim. Aí alguém perguntou, você não é egoísta? Eu falei, não. A gente fala para o cara, vai jejuar, vai orar, vai buscar Deus. Entra no Zoom, participa. E o cara fica vendo novela. A mulher está lá no Zoom e o cara na novela. O que eu faço? Não posso fazer nada. Tem mulher cutucando o marido aí. Não faça isso. Eu não quero ver. Por quê? Orar sem cessar. Quando Neemias ficou sabendo que Jerusalém estava destruído, sabe o que Neemias fez? Orou. E agora o que eu faço? Deus, o que eu faço? Aí deu a ideia. Não, eu vou falar com o rei para ele me liberar, para eu ir lá. Mas é difícil, ele não vai liberar porque ele precisa de mim, eu tenho que estar perto dele, eu sou o homem de confiança, mas eu vou orar. Aí foi lá no rei e falou assim, eu preciso do senhor deixa que eu vá. Vai! Aí depois ele chegou com o cavalo dele, olhou os escombros, falou, meu Deus, o troço aqui é pior do que eu imaginei. Isso aqui está horrível. As pedras estão destruídas, só tem um monte de entulho para tudo que é canto. Como é que eu vou destruir? Eu vou ter que levantar o povo vai ter que ficar animado. Orou. Aí apareceu um tal de Sambalate Tobias. Tobias é o amonita. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Olha só que palavra satânica. Não, um sujeito desse, meu Deus do céu. Ele falou assim, não, pode fazer o muro, uma raposa vai encostar, vai derrubar o muro. Estão pensando o quê? Aí, sabe o que Neemias fez?
Orou. Orou. Orou, orou, orou. Teve um dado momento que o povo começou a ficar desanimado. Sabe o que Neemias fez? Orou. Os judeus que moravam ao redor viram o pessoal se movimentando, arranjando armas, falando que eles vão atacar a gente. Avisa Neemias que a qualquer momento eles vão aparecer. Sabe o que Neemias fez? Orou. Sabe o que Neemias poderia ter feito? Chama o super-homem. Chama o super-homem. Chama o super-homem. Podia mandar uma cartinha lá para o Artaxerxes, rei da Pérsia. Falou, Senhor, estou precisando de uma tropinha aqui para fazer uma limpeza étnica aqui. O senhor não pode me fazer uma tropinha, não? Ele não fez isso, não. Sabe, tem uma hora que você fala assim, eu queria tanto que fulano tal me ajudasse. Eu queria tanto que fulano... Peraí, vai orar. Vai orar. Vai orar, meu irmão. Ele não fez isso, não. Ele foi orar. Neemias não pediu ajuda. Lutas se vencem com oração, com súplicas e com ações de graça. O Senhor que nos manda orar é aquele que nos dá a vitória. Oração nada mais é do que dizer para Deus que nós somos dependentes dEle. Que nós somos dependentes dEle. Porque tem gente assim, mas Deus já sabe tudo que eu estou passando. Sabe. Mas Ele quer que você ore. A Bíblia diz, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Por quê? Porque Ele quer que você seja dependente dEle. E isso é muito importante. Primeiro, resista até o fim. Segundo, orai sem cessar. Terceira arma que eu tenho para derrubar os meus inimigos. Persistir quando estiver desanimado. Neemias 4, verso 6. O que diz verso 6? Assim edificamos o muro. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram furiosos. 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar grande confusão. 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Do 6 ao 9, você vê que é uma posição de fé. Mas chega ao 10, o muro está pela metade. E aí vem desânimo. Desânimo é uma coisa normal, gente. Todos nós passamos pelo desânimo. Mas nós não podemos desistir. É desistir, não, é resistir, desistir. Não existe essa palavra, desistir, não existe essa palavra. É persistir. E o que eu achei interessante, muitos projetos da nossa vida foram deixados para trás. Muitos projetos foram deixados no meio do muro, no meio do caminho, mais ou menos 4 metros de altura. Claro que você fez um muro de 4 metros de altura, mais ou menos. O muro tinha 7, 8 metros de altura, muro alto. Claro que é difícil você levantar um muro de 4 metros, e agora dali fica mais difícil ainda, mais penoso ainda. Mas não desista, persista. Aqui, quem é o inimigo? É o próprio povo. O povo começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força, ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos. Nós mesmos não conseguiremos resistir, reconstruir o muro. Quem era aqui o inimigo? Eram eles mesmos. Quantos projetos aqui você já começou e não terminou? Quantos livros na tua casa? Interessante, eu de vez em quando alguém me chama, eu vou na casa... Alguém me chama para almoçar, alguém me chama para jantar. É uma coisa que vocês podem fazer, me convidar, sem problema nenhum. É um momento de muita alegria.
Aí eu vou lá, aí eu vou, dou uma passadinha na biblioteca do cara. Aí aquele livro era interessante, né? Aí eu puxo o livro, o que eu vejo? Primeiro capítulo, ele leu, que está grifado. Segundo capítulo, ele leu, que está grifado. Terceiro em diante, a folha está coladinha. Mais um livro que o cara comprou e não leu. Nós somos assim, nós começamos... Não? Tu chega na academia e fala assim, eu quero fazer academia, musculação. Aí o cara, o senhor quer mensal ou semestral? E por acaso eu quero mensal, quero semestral, não sou um cara de começar e não terminar. Aí, meu irmão, você sabia que mais de 50% dos alunos da academia pagam e não vão, né? Porque desistiram no meio do caminho. Então, olha só, é importante que você tenha essa coisa, persistir, mesmo no momento de desânimo. Você fala para a tua carne, tu fala assim para a tua carne, eu quero que você se exploda. Se exploda, eu vou. Aí o lençol te pega, o travesseiro te dá um mata-leão em você, eu quero, eu vou. Você precisa persistir. Você precisa persistir na tua célula, você precisa persistir no discipulado. Não desista das pessoas. Você precisa persistir no seu ministério. Sabe, tem um probleminha, desanima. Tem um probleminha, desanima. E o problema está aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui. O problema é você que desiste, que desanima no meio do caminho. Não desiste, persiste. É importante. Ouvindo, o que nós estamos fazendo? O que você está ouvindo? O que você está gastando a sua energia, o seu tempo? Tem gente que está paralisado com essa confusão de política, está paralisado, não faz uma coisa nem outra, porque é só político o dia inteiro. Calma, cara, não vai resolver nada. Ora para Deus fazer, acabou. Vai cuidar da sua vida, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Você está gastando seu tempo com o quê? O que você escuta? O que você ouve? Nem todos sairão vitoriosos. Só aqueles que persistirem até o fim. Cursos, projetos, Bíblia. Nós temos um papel que está nos ajudando a ler a Bíblia. Não é muita coisa por dia, é pouca coisa, mas faz. Por quê? Porque é importante você ler a Bíblia. Deus quer falar com você. Como é que Ele fala se você não lê a Bíblia? Escuta a palavra de hoje de manhã. As suas palavras não podem te desanimar. Aqui ele fala assim, e nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Eram eles. Eram as palavras deles. Era a incredulidade deles. Nós não vamos conseguir. Não escute sua mente cansada. Não escute sua mente cansada, busque a Deus, renove suas forças. Aquele que busca o Senhor tem suas forças renovadas, voam como se fossem águias. Mas por quê? Porque buscam o Senhor. Não desanime. Quarto elemento, já estou terminando. Sinto muito. Verso 17, põe lá, campeão. Verso 17. Como estava aquele tititi que Sambalate vinha e que Tobias vinha com os homens, os de Asdod vinham, os samaritanos vinham para derrubar o que eles tinham feito e para guerrear, porque o judeu, levantando a sua fortaleza, se tornaria com certeza um povo forte, um povo que resistiria aos ataques. Então eles estavam com medo. Então ele falou assim, o ataque vai começar. Os vizinhos diziam, eles estão se preparando, o ataque vai começar a qualquer momento. Então o ataque vai começar, então olha só o que eles fizeram. Que estava construindo o muro, aqueles que transportavam o material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma, seguravam uma espada. O que eu aprendo aqui? Meu irmão, isso aqui é um trabalho duro. Por quê? Porque eles tinham que levar as pedras, mas eles levavam as pedras com uma mão e com a outra mão seguravam a espada. Trabalho duro. Trabalho duro.
pesado. No verso 17, eu estou aqui no verso 17. Veja o 18, por favor. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Qualquer problema, antes toca a trombeta, todo mundo vem aqui com a espada e nós acabamos com esses caras aqui. Vamos embora. Aqui fala o seguinte: para reconstruir a sua vida, para reconstruir os desafios, você precisa de trabalhar. E você precisa de orar. A espada significa oração. Aqui eu tenho o que fazer. Aqui eu tenho que orar, crer. Quando você ora, a sua fé cresce. A sua fé cresce. Porque você ora a palavra de Deus. Você ora os versículos. Você ora tomando posse. Então, quando você ora, a sua fé cresce. Quando a sua fé cresce, você se torna cada vez mais forte, fortalecido, e você começa a construir, reconstruir a sua casa, a sua vida, os seus projetos. Mas para isso, é trabalho duro, sim. É trabalho. Deus, tudo que for possível, eu faço. Tudo que for impossível, Deus faz. Mas tudo. Você vai usar matérias-primas para a restauração, para enfrentar o desafio. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Já está escrito. Lute, insista, trabalhe duro. Seja na sua profissão, seja nos seus filhos, seja no seu casamento, seja onde for. Né? Filhos, nós temos que tratar nossos filhos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Nós temos que investir nos nossos filhos. E isso dá trabalho. Mas nós temos que fazer. E é você que tem que fazer. Não somos nós a igreja. A igreja te dá uma luz. A igreja é um farol que te ilumina o teu caminho. Para você levar teus filhos mais para perto de Deus. Mas você é o responsável pelos teus filhos. E isso dá trabalho. Trabalho maravilhoso, mas dá trabalho. Se alguém perguntar para você assim, como é que é teu pai, hein? Como é que é tua mãe? Será que ele vai dizer assim, meu pai, ele ora muito, lê muito a Bíblia. Será que ele vai dizer isso? Será que ele vai dizer isso? Vamos fazer esse teste? Ele lê muito a Bíblia. Ele lê muito a Bíblia. Tudo que for possível, você faz. Tudo que for impossível, Deus faz. Coloca aí o verso 19 e eu prometo que eu vou terminar agora. Prometo. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados distantes uns dos outros ao longo do muro. Coloca o 20. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Segura o 20 aí. Aqui tem uma pedra preciosa que você precisa lapidar. Ou seja, o que eles estavam dizendo assim? Nós somos um povo. A sua segurança é minha responsabilidade também. A sua vida é minha responsabilidade também. Ei, se você precisar de mim, conta comigo. Não é não? Então, o Neemias ficava vigiando o muro, supervisionando a construção. O muro tinha mais ou menos, eles acreditam que tinha mais ou menos 8 quilômetros. 8 quilômetros. É muro pra caramba, né? Cada família estava restaurando o muro na sua frente. Muito interessante isso. Cada família é responsável por um muro, por uma parte do muro. Cada família. Não, isso aqui é nosso, daqui ali é nosso. É a nossa meta, daqui ali. Então, nós temos que levantar o muro até lá em cima. O meu irmão vai fazer daqui ali. E assim por diante. Então, Neemias ficava rodeando o muro, supervisionando o muro, e aí ele tinha do lado um cara com uma trombeta. Se alguém dissesse, ei, olha o inimigo, ele tocava a trombeta. E todo mundo apareceria com as armas, para todo mundo estar lutando. Hoje de manhã eu falei sobre Elias, que Elias o tempo todo falou, eu estou sozinho, Senhor, eu estou sozinho, Senhor, eu estou sozinho, Senhor. Claro que você está sozinho. Quem podia estar perto de você, você mandou embora? Um dos problemas de Elias é que Elias estava sozinho. Se você entrar com um problema sério na tua vida,
Tem alguém que vai ligar para você e vai dizer, opa, peraí, eu estou orando por você. Eu acho lindo demais. Outro dia eu fui visitar uma família, inclusive batizamos uma das pessoas. A pessoa que me levou lá, apaixonada pela família, orando pela família, cuidando daquela família. Que coisa linda! Que coisa linda! Aquela família agora faz parte da nossa família. Ou seja, você precisa ter comunhão, você precisa estar ligado. Você não pode ser um galho solto, você tem que estar um galho na videira, onde passa. Olha só que a população de Israel naquela época era uma população muito pequena. Mas eles diziam, vamos nos unir. Porque quando a gente nos unirmos, nós podemos fazer frente aos nossos inimigos. Quem vive só, perde a força, cansa mais rápido. Nós somos uma família que se abraça, que se suporta, que se ajuda. Escolha um lugar para dizer que é seu. Eu pertenço a esse lugar aqui. Eu estou aqui. Eu tenho relacionamentos aqui. Né? Não adianta você chegar assim, e aí essa nossa terra do recreio? Ah, o Bispo Francisco, amigão meu. Cara legal, gente boa. Pô, não adianta. Você tem que estar ligado à igreja. Não adianta dizer, né? Tchau. Tem gente aqui na igreja que eu queria ter um laço, entendeu? Não sei, um laço assim, acaba o culto, eu queria pegar o cara, porque o cara sai correndo. A mulher sai correndo. Gente, se você não lançar raízes, como é que você vai crescer, frutificar? Como? Aqui fala de comunhão. Olha só, fique esperto, tem todo mundo com a espada na mão. Se precisar de você, eu toco a trombeta, tu vem correndo aqui, meu irmão. Traz a família toda, espada, lança, criança, mulher, e vamos lutar junto, vamos embora. A sua dor vai servir para curar muita gente. Equipe de música pode vir. Às vezes, aqui na igreja, nós temos pessoas que passaram por momentos muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Uma vez eu me lembro, eu era solteiro, eu fui conversar com o pastor Jack Schirler. Ele era a cobertura espiritual da gente naquela época. E eu contei um problemaço para ele. Contei um problemaço. Ele olhou para mim, ele ficava assim, o velhinho ficava assim, orando, Senhor, falava em línguas, eu contando o problema, ele... Aí eu contei o problema, e eu pensei assim, ele vai orar, e esse problema vai estar resolvido em nome de Jesus. Aí ele me abraçou e falou assim, Francisco, esse problema é para que você ajude outros. Muitos vão passar por esse problema, e você vai poder ajudá-los. Esse problema é para o seu crescimento espiritual. Ele orando, eu abrindo o olho assim, será que eu estou ouvindo isso mesmo ele falar? Será que ele está falando? Ele botou na mão na minha cabeça, ele falava espanhol. Aquela dor que eu senti, que eu passei, foi muito importante para eu poder ajudar outras pessoas também. Então, se você passou alguma dor, algum problema, alguma decepção, alguma frustração, alguma perseguição, fique a pé. Fique certo de uma coisa. Essa dor, Deus vai usar para você ajudar outros que vão passar pela mesma situação. Eu só quero dizer uma coisa para você. A sua vitória é a nossa vitória. Que você seja resistente. Venha participar do nosso jejum e da nossa oração. Venha participar. Sabe por quê? Porque o milagre está chegando. Eu tenho certeza disso, o milagre está chegando. Aquilo que você precisa no teu coração vai ser realizado agora, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite. Dia 18 de dezembro vai ter a final da Copa. Com certeza o Brasil vai ganhar. Mas nós vamos ter aqui uma grande festa aqui à noite, que é a nossa celebração de Natal com as nossas crianças. Você não pode perder, Venha, pode vir fantasiado, pode vir de bandeira do Brasil, pode vir de corneta,
pode vir de bermuda, pode vir de que seja. Mas o importante é que você esteja aqui, porque nós queremos fazer uma grande festa para as nossas crianças. Elas estão se preparando, elas estão sonhando com esse dia. É importante. E o tema é, e o verbo... O verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só que coisa maravilhosa. Hã? Não, não é só criança não, tem adulto também, né? Você quer falar aqui? Vem cá, Cláudia, ela quer falar, vem cá. Nós estamos fazendo uma mega produção, digamos assim. Amém, 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 amém. Na verdade, nós estamos avançando no nosso projeto, está envolvendo um grupo maior de pessoas. Nós teremos as crianças, nós teremos os teens, nós teremos o louvor, o teatro. Então, nós estamos preparando algo bem legal. Então, não deixe de estar conosco no dia 18, no culto da noite. Só no culto da noite. Então, traga a sua família, nós vamos celebrar, né? E vamos declarar que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Aleluia. Resistir até o fim. Orar. Quais são as armas que eu tenho? Resistir até o fim. Orar sem cessar. Ô companheiro, coloca Isaías 61 aí. Nós vamos declarar Isaías 61. 3. Persistir, mesmo quando tiver desanimado. 4. Trabalhe duro. Com uma mão você trabalha, é o suprimento. Com a outra mão é a sua espada, é a sua oração. Oração, oração, espada do lado, sempre. 5. Comunhão. Pertencer. Pertencer, pertencer, comunhão, pertencer. Isso faz toda a diferença. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Hoje pela manhã, nós declaramos o Salmo, Isaías 61. Foi um versículo um texto que Deus falou comigo essa semana. E nós precisamos pegar esse texto e fazer desse texto a nossa vida. Ou seja, isso vai virar carne para nós, vai virar verdade para nós. Eu creio nessa palavra. Fala assim, eu creio nessa palavra. Ela será rema na minha vida, vida na minha vida. Então nós vamos ler esse versículo em voz alta, tá bom? Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu vou gritar, não se espante não. Eu vou levantar minhas mãos, eu vou pular, eu vou gritar. Não se importe comigo, eu não surtei, é momento de declarar a palavra de Deus, é momento de tomar posse. Eu vou fazer isso em nome de Jesus, amém? Vamos lá, Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Pode trocar a versão, botar a versão na está na linguagem de hoje. Mudou? Botar na revista. Ok, vamos lá. O Espírito está, porque o Senhor enviou-me a proclamar e a pôr. Eu queria mais gente falando e falando alto. Estou escutando pouca gente, hein? Vamos lá. Nós estamos num momento de fé, gerando fé. E quando a gente declara a palavra de Deus, declara tudo que Deus fez, foi através da declaração da palavra. Quando você declara a palavra de Deus, você escuta. E quando você escuta, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quando você escuta, você ouve. E quando você ouve, você crê. Amém? 2. Apregoar o ano aceitável e o dia da... Gente, fala assim, o dia da... Mas tem que ser mais alto, gente, tem que ser mais alto. Vai ter cantina, vocês precisam... O dia do nosso
a consolar todos, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, óleo de, em vez de manto de louvor, em vez de espírito o quê? Eles serão chamados plantados pelo Senhor para a sua, pode ser mais alto, para a sua, verso 4, reconstruirão as antigas, restaurarão os lugares destruídos e renovarão as destruídas de geração. 5, estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos, estrangeiros serão os nossos e vinhateiros. Esse aqui é especial, gente. Esse aqui é especial. Como é que você será chamado? Como é que você vai ser chamado? Como é que você vai ser chamado? Vocês serão chamados e serão conhecidos como ministros do nosso, comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Agora esse aqui. Eu creio. Isso aqui que mexeu comigo essa semana toda. Isso aqui que mexeu comigo, que fez com que eu pregasse hoje de manhã, hoje à noite. Foi isso aqui, ó. Essa palavra, essa promessa de Deus para você. Quando Elias estava derrotado, desanimado, deprimido, debaixo de um pé dizendo: eu quero morrer. Deus falou assim: vem cá, vem cá. Come pão quente. Bebe água, que eu vou levantar a sua vida. Você não vai ser conhecido como desonra, como vergonha, mas você vai receber dupla honra, Elias. E assim foi com Elias, assim vai ser com você. Dupla honra. Tira a vergonha e começa a olhar para o que Deus vai fazer na sua vida. Agora vamos ler todos juntos. Eu quero gritado mesmo, eu quero berrado, eu quero 1, 2, 3. Em lugar de vergonha, vocês terão, em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Exultarão aonde? Por isso em sua terra possuirão o quê? E terão o quê? Vamos cantar uma música? Eu queria você para encerrar esse momento de fé. Eu quero você nesse jejum. Eu quero vocês orando comigo no Zoom às 10 horas da noite. Eu quero... falta uma semana só. Mas Deus tem preparado para nós isso aqui. Deus tem preparado ali, ó. Por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra sobre mim e os problemas tentam me abater,
Eu me lembro o grande eu sou me enviou. Você pode declarar: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Vamos declarar: eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Assim, Neemias não tinha nada a ver com Jerusalém. Neemias era filho de exilados, mas ele trouxe para ele o propósito: nós vamos levantar os muros de Jerusalém. Sabe qual é o teu propósito? O propósito da tua vida é levantar os muros da tua vida e levantar os muros das pessoas que estão ao seu redor. Chama essas pessoas para as células e dizem: nós vamos restaurar muros. Os muros da tua vida serão restaurados. Esse é o nosso chamado. Eu tenho um chamado: restaurar muros. Restaurar muros. Porque quando você restaura muros, você traz proteção àquelas vidas ali. E é o que elas mais precisam, porque elas estão sendo roubadas o tempo todo. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós estamos no Instagram Sara Recreio. E que seja um tempo maravilhoso. Terça-feira nós estamos vindo Causas Impossíveis. Quero chamar você para a luta, quero chamar você para o tatame. Vem brigar com a gente. Vamos brigar com os nossos desafios. Não fique acomodado, de braços cruzados, nem desanimado. Chegou a hora de nós vencermos todos os nossos desafios, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Dupla honra, dupla honra.